Ei pessoal, bom dia! Bom dia, gente! Estamos hoje aqui só no Facebook. Estamos com um problema na internet aqui da clínica. Então, se você recebeu aí a notificação, está nos vendo, nos ajude a compartilhar que nós não estaremos hoje no YouTube, tá? Infelizmente, estamos aqui correndo para tentar resolver esse problema da internet e a gente está no 4G. Então, por essa razão, a gente não vai conseguir entrar no YouTube hoje, tá bom? Ana Paula chegou, Wagner, bom dia, pessoal. E logo hoje que a gente tem uma palavra assim tão importante e parece que desde ontem o inimigo de alguma forma está tentando nos impedir, né? Desde ontem. E hoje aí com esse problema na internet, mas tudo bem. Nós temos a vitória no Senhor. Então a gente vai fazer essa live com o Senhor nos ajudando, o Senhor nos capacitando. Aí quando acabar a live a internet volta. Porque é assim. Mas vamos lá. Vamos seguindo, tá? Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar, porque eles vão ter que descobrir que não estamos hoje no YouTube. Né? Então, você puder compartilhar pra gente aí, coloque assim, hoje somente no Face. E, gente, hoje nós vamos falar sobre propósitos relacionados ao papel de mãe, né? E com certeza de pai também, porque vai ser um contexto meio familiar de propósito. E hoje é um dia muito importante falar sobre isso, nessa geração onde a gente tá dando tão pouco valor a esse ser mãe, né? E esse ser pai como um propósito de vida, que a gente não pode deixar que nada nos atrapalhe, tá? Então vamos chegando aí, ó, Crina, Analdi, bom dia, Nilce, que bom, gente, que bom. Já compartilharam aí o vídeo? Já mandaram para alguém? Se você conhece alguém que abriu mão da sua carreira profissional para se dedicar ao papel de mãe, eu queria que você chamasse essa pessoa agora para assistir essa live, porque Deus vai falar o coração dela, tá? Michele chegou aí, Wagner está pedindo oração ali, testou positivo, e o meu esposo também. Vamos orar por isso, tá? Fica aí até o final, nós vamos orar por você, tá? Ok, pessoal, então hoje, mais do que nunca, precisamos que você compartilhe agora essa nossa live, tá? Estamos somente no Face hoje, não estamos no YouTube. E o nosso público maior tem estado no YouTube nesses últimos dias. Então, preciso que você nos ajude a trazer o pessoal aqui pro Face hoje. É isso aí, tá? Pai, bom dia. Você chegou aí, né? Lúcia também. Avisa o pessoal que hoje a gente não vai estar no YouTube, tá? E pra gente poder concentrar aqui todo mundo no Face. Que bom, Nilce. Então tá bom. Mara também. Vamos lá, galera. A gente hoje começou um pouquinho depois, então a gente tem que começar, tá? Tia Marli chegou. Bom dia, tia. Oramos muito pela senhora. Que bom saber que Deus cuidou de tudo, né? Ana chegou também. Galera já tá aí. Tá todo mundo chegando no Face. Então, tá chegando, né? Eu tô mandando pra Gra aqui, a Gra tá desesperada aqui. Tadinha. Gra, a gente vai concentrar aqui. E vamos começar, não vai ficar repetindo isso toda hora, não. Vamos começar o que tem que começar, tá bom? Vamos lá, então? Hoje nós vamos falar, então, gente, relembrando. Muitas pessoas estão nos procurando, falando que estão acompanhando esse assunto sobre missão, propósito, chamado. Muitas pessoas já escreveram, já fizeram todo aquele cronograma que a gente ensinou a vocês algumas lives atrás. Se você não fez, depois você assista. E aí, agora a gente está falando de pessoas que estão na Bíblia, em que cumpriram o propósito de Deus para a vida delas, né? Cumpriram o chamado através do propósito. E você vai descobrir que existem várias formas da gente desempenhar esse propósito, né? Para de me olhar. E então, agora hoje a gente vai falar sobre alguém que cumpriu o seu chamado, né? Viveu um propósito, e esse propósito foi o propósito de ser mãe. Vamos lá, amor?
É interessante porque é bem adequado esse texto nessa época, né? Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas, vou pegar aqui a partir do verso 26, tá? Vou ler até o 38, são 10, 12 versos, né? Só para estar você dentro do contexto aqui. Lucas capítulo 1, de 26 em diante. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Eu sei que essa história todo mundo conhece, e nessa época do Natal essa história é contada e recontada muitas vezes. Nós queremos chamar a sua atenção, a gente sabe que o foco é Jesus, né? O nascimento de Jesus, mas a gente quer mudar um pouquinho o foco para Maria, para essa mulher que provavelmente aqui era uma jovenzinha, talvez alguns dizem de 16 a 18 anos, bem nova. Talvez até menos, amor. E recebe a visita aqui, porque há muitas conjecturas sobre a idade dela, mas era uma jovenzinha. E ela recebe a visita de um anjo que anuncia que ela seria mãe, né? E não seria mãe de qualquer pessoa, seria mãe do Salvador, né? A gente conhece a história. Queremos chamar a sua atenção para esta missão, a missão de ser mãe. Né? Parece um propósito pequeno, parece um propósito menor, né? Nos dias de hoje, no contexto que nós vivemos hoje, onde as mulheres procuram cada vez ocupar espaços que antigamente pertenciam mais aos homens. Parece que o papel de mãe deixou de ter um propósito mais relevante. Então a gente chama você para olhar para Maria nesta manhã e, de certa forma, olhando para Maria, vamos olhar para nós mesmos. O que Deus tem planejado para nós, os propósitos e sonhos de Deus para nós e a luta que muitas vezes nosso coração tem contra os propósitos de Deus. Quem poderia imaginar que o propósito maior da vida dessa mulher, que era Maria, o maior propósito que ela poderia cumprir na vida seria gerar e cuidar do Filho de Deus? Ou seja, nada que essa mulher pudesse pensar em fazer na vida seria maior do que o que ela fez, de ser mãe de Jesus. Então, essa é uma missão. Ser mãe, gente, é, sem dúvida alguma, o maior ministério que uma mulher que tem filhos pode ter. Para quem não tem filhos, ok, você pode ter outros propósitos que Deus chame você para desempenhar, porém, uma vez que você se torna mãe, esse é o seu ministério principal. As outras coisas, elas têm que se encaixar caso seja possível. O que eu quero dizer? Que quando Deus, amor, nos dá o privilégio de termos filhos, e isso também serve para pai, né? Isso é um presente, é uma dádiva que Deus dá e não dá a todos. Então existem pessoas que vão passar toda a vida, são casadas, querem filhos, mas os filhos não virão. Então, se nós nos tornamos pais, isso é um presente de Deus. E o que talvez a gente não saiba é que esse é o ministério principal de alguém que recebe uma família.
Ai, Desculpa. amor, você tá distraído. Não, desculpa, as aí. pessoas estão mandando mensagem para mim aqui, cadê o clamor e tal? Mas Hoje nós não estamos no YouTube. Desculpa, gente, perdão. Eu não sei o que eu perdi um pouquinho o que ele disse falou, percebi. mas sem dúvida nenhuma o papel mais importante que alguém pode receber, uma vez que se torna mãe, é cuidar dos filhos. Esse é um grande ministério. E eu percebo assim, hoje, eu não sei se você já entraria nesse assunto, mas eu quero entrar. Hoje, a tarefa de cuidar dos filhos tem sido terceirizada, né? Tem sido delegada a outras pessoas. Pessoas estão sendo contratadas para cuidar dos nossos filhos. E eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, viu, mãe? Não estou dizendo isso para você. Mas nós precisamos administrar nosso tempo de tal maneira que os nossos filhos não sejam sacrificados enquanto nós estamos preocupados em ocupar espaços, em ganhar mais dinheiro e, consequentemente, conquistar outras coisas materiais nessa vida. O papel de ser mãe não pode ser abdicado, assim como o de ser pai também, né? Isso serve para os pais que dedicam muito tempo ao trabalho, chegam em casa cansados e não têm relação nenhuma com os filhos. O papel de pai e mãe não pode ser colocado nas mãos de outras pessoas, um papel terceirizado, né, delegado a outros, enquanto que essa é a função mais importante que Deus nos deu nesse mundo, cuidar da nossa família. O projeto de Deus da família é perfeito. Então esse homem provedor com uma mulher ajudadora, eles se casam. Então o homem sai para buscar o recurso, para sustentar a família, e a mãe está nos bastidores, cuidando dos detalhes e, de maneira mais íntima, participando efetivamente da educação dos filhos. Isso é um projeto de Deus. Com o tempo isso mudou muito, né? Foram invertendo-se os papéis, ou então a mulher começou a partir para buscar um espaço no mercado de trabalho, e a gente vai percebendo que o que tem sido mais degradado nessa história toda são as relações familiares, e consequentemente os filhos estão sofrendo muito com isso. Gente, não tem nada mais importante na vida de uma mãe e de um pai do que derramar Jesus na vida deles, apresentar Jesus, viver Jesus. E hoje a gente tem visto órfãos de pais vivos, que são crianças que têm seus pais vivos, porém elas não os têm na vida deles. Quando elas precisam de um conselho, não são os pais que elas buscam. Quando elas estão tristes, não são os pais que elas procuram. Quando elas precisam compartilhar alguma coisa boa, muitas vezes não é para os pais que elas contam. Por quê? A culpa não é dos filhos, a culpa é nossa. E a gente aqui, gente, se inclui nisso. Nós não estamos dizendo que a gente não falha nisso, porque muitas vezes Deus nos chama a essa repreensão, muitas vezes. Primeiro porque a nossa vida é muito corrida, nós temos trabalhos, eu tenho um trabalho fora, Fabrício é pastor, tem uma demanda enorme na igreja, tem uma demanda enorme no Barnabé, nós temos vidas que a gente cuida, então vira e mexe, Deus nos puxa a orelha sobre isso. E eu quero contar para vocês um testemunho de algo que eu vivi há uns 8 anos atrás. Eu trabalhava na clínica em Matelândia ainda, e vocês sabem que a demanda de consultório muitas vezes ela é maior depois das 6 horas da tarde, porque as pessoas saem dos seus trabalhos e é quando elas vão no médico, vão no psicólogo, vão no dentista, ok. Então a minha agenda ela era muito mais concentrada de 6 da tarde, às vezes até às 9 da noite. Então eu, estava vivendo assim, e era mais ou menos o início da minha carreira profissional, então não era uma fase em que a gente podia rejeitar paciente, porque eu estava começando uma carreira, né? Então, nós temos um congresso na nossa igreja de mulheres, e veio uma palestrante, e eu nunca vou me esquecer que ela pregou naquele dia sobre qual é o seu ministério principal, você que é mãe. E aí naquele dia, gente, ela contou um exemplo que eu vou contar muito rápido e que esse exemplo mudou a minha vida. Ela disse assim: imagina que você, mulher, vai dar uma festa hoje à noite na sua casa, e a sua casa é grande, e a sua casa tá toda bagunçada, tá tudo revirado, sujo, e você contrata uma diarista. E aí, quando a diarista chega de manhã cedo, você conversa com ela rapidinho antes do trabalho e você fala assim: olha, ô dona fulana,
eu preciso que você prepare a casa para festa, mas como eu sei que a casa é muito grande, você não vai dar conta de tudo num dia só. Não tem problema. Então faz assim, ó, arrume a sala, limpa a sala, a cozinha e o banheiro, que é onde as visitas vão ficar. O meu quarto, o quarto das crianças, não se preocupa, porque ninguém vai lá. Você fecha a porta, outro dia você arruma, tudo bem? Tudo bem. Aí você sai pro trabalho, quando você volta no final do dia, faltando 20 minutos para começar a festa, você entra em casa e aí você vê que a diarista arrumou a sala e arrumou o seu quarto e o quarto das crianças, mas ela não limpou nem a cozinha e nem o banheiro onde os visitantes vão estar. E aí você vê aquilo e você fala, mas dona fulana, o que eu te pedi? Por que a senhora não limpou a sala? E ela diz, ai, dona Letícia, sabe o que é? Seu quarto estava tão bagunçado, o quarto das crianças também. Eu fiquei pensando que a senhora não ia querer dormir num quarto sujo. E aí eu limpei lá. Voltou. E ela fala assim, e você fala, mas dona fulana, como que eu vou receber as visitas? Ai, dona Letícia, mas eu quis te agradar. E aí você diz pra ela assim, olha, muito obrigada por você ter querido me agradar, mas você não fez o que eu te pedi. E então, gente, a palestrante disse assim, quando nós chegarmos diante de Deus, nós mães, e Deus perguntar pra gente assim, o que você fez com o seu ministério principal, que era cuidar da sua casa e dos seus filhos? Ai, Deus, sabe o que é? Eu não pude fazer direitinho, porque assim, ó, eu tinha um trabalho que me ocupava muito. Deus, também eu tinha muitas funções na igreja, e aí eu acabei dedicando quase toda a minha vida ali, e Deus diria assim, olha, muito bom, legal você se envolver com a igreja, legal você ter uma profissão, não tá errado. Mas se você não fizer o que eu te pedi, em primeiro lugar, não vai adiantar você ter querido limpar o quarto ou limpar tal coisa, porque não foi isso que eu te pedi. Gente, aquilo veio pra mim como um tiro no peito. Eu saí desgovernada daquele congresso, eu saí chorando. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração de que eu estava direcionando o meu foco na direção errada. E ali eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Pode dizer agora, porque eu vou posicionar a minha vida diferente. E aí eu senti de Deus, gente, que eu precisava abrir mão daqueles horários, que era justamente o horário que a minha filha, que era pequena, e o Daniel também era pequeno, eles saíam da escola 5 horas da tarde. E era o horário que eu estava ali no auge da clínica. E eu disse para Deus, conversei com o Fabrício, né, amor? Lembra desse dia? Cheguei em casa chorando, né? Que história, que essa ilustração aí é tremenda, né? Minha cabeça começou a viajar aqui. Ô, gente, olha só. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa? Perder os seus filhos? Você, mulher, vamos focar na mulher aqui, já que estamos falando de Maria. Que adianta você ocupar posições de destaque na sociedade, ganhar dinheiro, conseguir comprar o que você bem quiser comprar, fazer todos os tratamentos estéticos possíveis e imagináveis com o dinheiro que você tem. E dar vida para os filhos, às vezes... Oferecer, e dar presentes, e oferecer viagens e tudo, mas você perdeu o mais importante, que é a alma deles, que é o dia a dia com eles. Se você que está aqui comigo agora, que é uma mãe mais velha, e de repente fez escolhas erradas no passado, você olha para onde estão os seus filhos nesse momento, como eles estão, de repente você pode descobrir que, poxa vida, eles poderiam estar diferentes se eu tivesse investido um pouco mais neles. Nós temos agora, nesse momento, a oportunidade de escrever uma história bonita na vida dos nossos filhos. Eu fico pensando em Maria, né? Maria, a vida dela, num certo momento, quer dizer, quando ela recebe a notícia que vai ser mãe do Salvador, imagine a cabeça dela como fica. E toda a vida dela se volta para essa responsabilidade, para esse papel importante que ela iria cumprir. Você tem ideia do que vai se tornar o seu filho? Você tem ideia do que... Eu fico lembrando da mãe de John Wesley. Teve um monte de filhos. Susana Wesley, o nome dela. Você tem ideia do que vai se tornar o seu filho? De repente você está preocupado em fazer muita coisa com o seu tempo e ocupar espaços nesse mundo e conquistar coisas materiais, mas o que o Senhor quer fazer com você é muito mais. Ele quer que você invista nos seus filhos, e que os seus filhos sejam essas flechas que voem muito mais longe do lugar onde você já chegou. Pense nisso. Gente, aí o pessoal está perguntando como é que terminou a minha história, né? Eu não terminei. Eu cheguei pro Fabrício e disse, amor, eu vou mudar a minha vida profissional. A minha vida profissional vai encaixar na família, e não eu vou encaixar minha família na vida profissional. Então, se der, eu fico com vocês, se der, eu cuido de vocês. Não, se der, eu trabalho. E aí, gente, naquele dia eu fui direcionada por Deus, que o meu último horário de atendimento seria às 5 horas. Porque a hora que eu saísse da clínica às 5 horas, eu iria buscar minha filha na escola, que saía às 5h15. Só que quando eu tomei aquela decisão, amor, não sei se você lembra,
eu tive muito medo. Porque eu disse pra ele assim, mas amor, como é que eu vou fazer com esses pacientes? A maioria deles é nesse horário. E o Espírito Santo dizia pra mim assim, filha, confie, eu vou cuidar, só me obedeça. E aí, gente, eu fui avisando cada paciente, olha, a partir do mês que vem, eu dei um tempo pra eles se organizarem, eu não vou mais atender nesse horário. Mas doutora, como é que eu vou fazer? Eu saí da escola e falei, olha, eu posso te encaminhar pra alguém que eu confie, tá tudo bem. Gente, se eu pensasse, era mais ou menos 12 pacientes desse horário de 6 horas pra frente na semana, né? 5 horas. De 5 horas pra frente. Dos 12, só um não conseguiu encaixar. Só um. Deus honrou. Os outros 11 se encaixaram nos outros horários em que eu estava ali. E quando eu disse pra Ana Raquel, amor, nunca mais me esqueça. Eu falei pra ela assim, filha, a partir de tal dia, a mamãe vai te buscar na escola todos os dias. O olhinho dela brilhou. Eu nunca me esqueço daquilo. E ela falou, mamãe, mas e a clínica? E o seu trabalho? Mamãe se ajustou, filha, porque você é mais importante do que o meu trabalho. E até hoje, gente, isso já tem 8 anos. Até hoje, quando um paciente fala, ai, mas eu só posso às 6 da tarde, eu conto pra ele. Sabe por que eu não posso te atender depois? Porque esse é o horário que eu fico com os meus filhos, com meu marido, e agora a família aumentou. Enfim, pessoal, será que se hoje o seu propósito for ser mãe, será que isso é pequeno? Será que é pequeno? Você construir valores espirituais, você jorrar, derramar nos seus filhos a presença de Deus através da sua vida, será que isso é pequeno? Será que você não tem que fazer um ajuste na sua vida profissional? Será que você não está correndo demais e o que te sobra é migalhas de tempo, de energia, de disposição, e são essas migalhas que os nossos filhos estão recebendo? A gente vai criando distâncias, né? Uma mãe que ocupa pouco tempo, ou pouco do seu tempo com os filhos, cria uma distância entre ela e os filhos. Um distanciamento que vai ficando cada vez mais difícil de ser administrado. Então, a nossa proposta hoje é que você pense sobre isso. Nós não estamos pedindo para você abandonar o seu trabalho, não isso. Mas para você ajustar a sua vida de tal maneira que essa missão tão nobre, tão importante, que o Senhor confiou a você, mãe, porque o Senhor confiou a você essa tarefa de maneira muito especial. Você é ajudadora, você é auxiliar do seu marido. E esse papel, nós não que o neguemos aos homens, mas esse papel, ele é fundamentalmente da mãe, de acompanhar de perto o filho, acompanhar intimamente o filho. O vínculo emocional que vocês têm, lhes autoriza a ter uma palavra poderosa sobre a vida dos seus filhos. Essa palavra de cunho espiritual, de orientação acerca da vontade de Deus. Essa palavra acerca das emoções dos seus filhos. O coração deles está indo em que direção? Você precisa sentir e saber isso para poder aconselhar, orientar de maneira sábia. Se você terceiriza esse papel, se você fica em casa pouco tempo, trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, não quer ouvir os filhos, quer descansar, não quer saber de problema de ninguém, você está correndo um grande risco de amanhã se arrepender, olhar para a história que os seus filhos estão escrevendo e dizer, puxa vida, eu poderia ter feito diferente. A Silvana está falando isso ali, ó. Priorizei muito o meu trabalho e me arrependo disso. Estou tentando mudar. É isso aí, Silvana. Eu creio num Deus que conserta coisas. Porque quando Jesus diz lá em Apocalipse, eis que faço novas todas as coisas, ele está falando num contexto, mas isso é um princípio dele. Jesus transforma tudo. Jesus pode fazer o tempo que você perdeu com seus filhos, e aqui para todas nós, né? Aquele tempo em que a gente dedicou ao que não deveria com tanta atenção, ou até deveria, mas deveria ter buscado sabedoria para não deixar de lado as outras coisas. Deus restaura isso. Mas o problema é que o diabo, ele sempre tenta colocar no nosso coração, amor, a culpa. Cara, eu nunca vi nenhuma mãe que não sentisse culpa. Eu não conheço. E aí acaba estragando mais ainda. Exatamente. Tem que compensar a culpa entregando favores. Exatamente. E não disciplinando. Porque aí, poxa, eu ouço de mães na clínica assim, poxa, Letícia, eu trabalho o dia todo, eu já fico longe dos meus filhos. Como é que eu vou chegar em casa e vou disciplinar? Como é que eu vou botar de castigo? Como é que eu vou dar uma bronca? Eu nem tô ali durante o dia. Gente,
E aí a gente está vendo uma geração se perdendo, tá? Você não pode perder a sua autoridade sobre seus filhos, mesmo que você precise trabalhar. Porque a gente agora aqui tem que falar, gente, que existem mães que sustentam sozinhos seus filhos. Não tem o pai. E aí essa mãe ouve uma palavra dessa e fala assim, pronto, estragou a minha vida, não tem jeito pra mim. Claro que tem, porque Deus, Ele nos dá meios de vivermos e enfrentarmos qualquer coisa. Então, se você tem que trabalhar, ok. Você está fora de casa, ok. Mas quando você voltar para casa, peça a Deus que te ajude a administrar o tempo que você tem com eles. A potencializar o uso desse tempo. Isso. A compensar. E não traga mais coisas, porque tem mulher que traz mais coisa para si quando ela chega em casa, né? Gente, o nosso trabalho é um trabalho muito desgastante. A gente ouve problema, o Fabrício também, mas eu 100%. A minha vida é ouvir problemas. Então isso me cansa, isso me desgasta num grau enorme. Então às vezes quando eu tô voltando para casa na BR, eu vou orando. Eu falo, Deus, me dá renovo, me renova as forças, me dá paciência, eu vou chegar em casa, eu mal saio do carro, muitas vezes os meus filhos já vêm no carro, já, mamãe, e aí eu falo, ai meu Deus, e eu preciso estar bem, então às vezes eu oro, nem sempre eu consigo, entendeu? Nem sempre, mas eu oro, porque eu entendo que uma parte boa de mim precisa estar ali com eles também, sabe? Isso é ser mãe. Não pode entregar o resto. E é por isso que a gente decidiu não trabalhar. O Fabrício folga na segunda-feira, né? Vocês sabem disso. E houve um tempo que eu trabalhava na segunda. E eu entendi que não estava dando certo. Porque aí quando eu folgava, ele não folgava. E aí a gente não tinha um tempo juntos com a família. E aí nós tomamos a decisão, nós vamos abrir mão da segunda-feira. Podendo produzir, podendo ganhar mais dinheiro, podendo crescer. Não, isso não é o mais importante. Então na segunda-feira, gente, é um dia que a gente não trabalha. As crianças vão para a escola. Mas a gente fica com eles nos horários onde eles não estão na escola. E é um dia maravilhoso. Ontem a gente fez a tarde da manga, né? A gente ganhou um balde de manga da vizinha. E aí sentamos lá fora e fomos chamando, vem gente, vamos comer manga. E ficamos ali 1h30 chupando manga. Isso porque eu quase morri chupando manga já uma vez na vida. Ai, mas gente, essa é uma luta nossa também, tá? Quero que você saiba, nós não somos perfeitos nisso. E vira e mexe, Deus nos chama a atenção sobre paciência com os filhos, prioridade. Então, se você... Tem muitas mães, eu conheço, né? A gente conhece muitas mulheres que abriram mão das suas carreiras por um tempo. Gente, é só um tempo. Os filhos crescem. Exatamente. Né? Então, filho pequeno, que o ministério fica muito evidente, a gente tem que se dedicar, é só uma fase da nossa vida. Então, eu sei que tem mães que abriram mão das suas carreiras, do seu trabalho, abriram mão até do conforto financeiro, porque aí não tem aquela renda a mais, e essas mães estão cuidando dos filhos pequenos. E elas entram em crise muitas vezes. Mas como vai ser quando eu voltar para o mercado de trabalho? Não vão me aceitar mais? E eu sempre digo, se você sentiu de Deus essa orientação, creia que Deus vai cuidar do seu retorno ao trabalho. Mas viva o ser mãe, porque também não adianta você abrir mão da sua carreira profissional, tá em casa com os filhos e ficar assim, ai meu Deus, por que eu que tive que ficar aqui? Não funciona. Então, se é para obedecer, faça de coração e confia no Senhor. Amém. Quem sabe você vai ser mãe ou você é mãe de uma pessoa que está sendo preparada por Deus para algo extraordinário. E é tão importante que você participe agora da história deles. Né? Vamos orar? Vamos orar. Então feche os seus olhos aí, vamos pedir a Deus que nos ajude, a esclareça na sua mente, na nossa mente aí, qual o papel que temos que cumprir e como vamos fazer isso. E Deus vai nos direcionar, tenho certeza. Deus quer o melhor para você, o melhor para sua casa. Ele vai falar contigo o que você deve fazer e como você deve agir em relação àquilo que Ele está te instruindo agora. Então vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço mais uma vez porque nos encontramos aqui na Tua presença, reunidos em Teu nome. Pai, nós pedimos a Ti direção e sabedoria para conduzirmos nossa vida de maneira que o Teu nome seja glorificado. Amém. Sabemos do projeto que o Senhor tem para a família, dos papéis que cada um tem que cumprir nesse projeto, mas nós muitas vezes tentamos fazer diferente, achamos que temos uma ideia melhor. Pai, nos reposicione, Senhor, para olharmos para o Senhor e para entendermos do Senhor
o papel que temos que cumprir e o tempo apropriado para cada coisa em nossa vida. Amém. Senhor, as mães que estão conosco agora, Pai, obrigado pelo ministério tão nobre que o Senhor confiou a cada uma delas, de cuidar de seus filhos, de instruir os seus filhos, de ensinar, de ser exemplo, Pai, de ser ajudadora para o seu marido, auxiliadora, Senhor. Que Tu possas dirigi-las, Tu possas falar ao coração delas e mostrar aquilo que elas têm que fazer nesse momento. Amém, Deus. Para que suas famílias estejam ajustadas e de acordo com a Tua vontade vivendo. Amém. Peço agora também, Pai, por aqueles que estão enfermos, sobretudo nesse instante pelo pastor Vitor. Amém, Pai, Senhor. nosso irmão, nosso amigo. Amém, Pai, Jesus. peço que Tu estejas cuidando dele ali no hospital, esteja acompanhando os médicos, dando sabedoria, entendimento, Pai, e intervindo. Amém, conforme a Tua vontade soberana sobre aquele problema, sobre a vida dele, sobre a sua saúde. Amém, Pai, Deus. peço pelos demais que também estão lutando, aqueles que aguardam o resultado de exames, Amém, Deus. aqueles que estão acamados, aqueles que também perderam pessoas queridas, Senhor, Pai, seja o Consolador a cada um deles. Amém, Deus. É a oração que eu faço a Ti, agradecido desde já, porque sei que Tu ouves, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora por todas as mulheres e os homens que ao ouvirem essa palavra estão incomodados, Deus. Pai, o Senhor nunca nos dá um incômodo se o Senhor não quer que a gente conserte algo. Então, Deus, eu oro para que esse incômodo venha do Senhor mesmo, para nós também. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor dê agora direcionamento para cada vida que sente que ainda dá tempo de resgatar aquilo que está se perdendo. Deus, eu oro para que o Senhor nos dê coragem de tomarmos as decisões que precisamos tomar. Assim como naquele dia o Senhor me levantou para tomar aquela decisão e me posicionar sobre minha vida profissional, sobre os meus horários. Deus, eu oro agora por cada pessoa que também sente no coração que precisa mudar algo em sua vida, com seus filhos, com sua família, e aqui inclui homens também, Senhor. Então, Pai, só o Senhor sabe o que o Senhor está falando com cada pessoa. Eu oro para que o Senhor não deixe que Satanás roube essa semente. Ao terminar essa live, Deus, que esse incômodo gere mudança de atitude. Pai, a gente não quer ficar com culpa. A culpa, Deus, é quando a gente sabe que está errando e não faz nada para mudar. Deus, nós não queremos esse sentimento. Nós queremos posicionamentos novos. E aí não haverá mais culpa sobre nós. Deus, em nome de Jesus, pedimos pelas pessoas aqui que estão necessitando de direção, de cura. Oro pela minha sogra, Deus, que o Senhor cuide dela, em nome de Jesus, que a Tua mão esteja sobre sua vida, restabelecendo-a completamente. Oro pelo Wagner, Senhor, que também o Senhor cuide nesse momento, e todas as outras, Deus, dê sabedoria a cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Hoje ficamos somente no Facebook para explicar aqui tecnicamente porque tivemos problemas aqui com a internet na clínica. Vamos depois colocar esse vídeo lá, né? A gente joga pra lá depois, tá? Pessoal, mulheres, não deixe que essa live gere culpa em você, mas que gere uma transformação. Decida fazer algo novo. E eu posso dizer pra vocês, por experiência própria, porque eu vivi isso. Deus honra a obediência. Deus abençoa o coração daqueles que decidem obedecer o que Ele está falando. Então, se você agora entende que você tem que mudar algo na sua família, com seus filhos, com seu marido, não ignore esse incômodo. Não ignore. E peça a Deus, Deus, me mostra exatamente o que eu preciso fazer. E eu vou fazer confiando no Senhor. E faça. Lá na frente você vai agradecer por ter feito isso. Agradecer a Deus. Nada que você conquiste nesse mundo é mais importante do que ver os seus filhos bem encaminhados, bem estruturados e felizes. É verdade. Até amanhã, Se 10 Deus horas, se Deus nos permitir. Amém. Beijo. Tchau.